Nós estamos já na terceira semana dessa nossa série chamada Fruto, Vivendo pelo Espírito. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. É o texto que é a base, não para a pregação de hoje, mas é a base para a nossa série. E a gente tem lido esse texto todas as semanas, os versos 22 e 23. E a gente, em cada uma dessas semanas, tem falado sobre um desses aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, a versão que é projetada é a mesma que eu leio, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em cada uma dessas semanas, desde que a gente começou a série, a gente tem se dedicado a abordar um aspecto do fruto do Espírito. Se você quer entender por que a expressão utilizada é no singular, Paulo não fala de frutos do Espírito, mas ele fala de fruto do Espírito, e como isso se opõe às obras da carne. Você pode assistir depois a primeira pregação dessa série. A gente investiu algum tempo para explicar a razão por trás disso e como esse fruto do Espírito se opõe às obras da carne. Tem no nosso canal do YouTube, tem no nosso aplicativo, enfim. Até hoje a gente falou sobre amor e alegria, e hoje a gente vai falar um pouco sobre paz. Entendendo que esse fruto do Espírito, ele age em contraste com o que é natural, ou seja, com as obras da nossa própria carne. Portanto, quando a gente fala de amor, normalmente a gente fala de um amor que visa amar a quem merece receber esse amor. Normalmente, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de amar pessoas que são, em certo sentido, amáveis, pessoas que têm a nos oferecer. Somente quando nós compreendemos o que é o amor como resultado da ação do Espírito Santo, é que a gente compreende que é possível amar quem não é amável, quem não merece o nosso amor e quem não pode nos dar absolutamente nada em troca. Quando nós falamos de alegria, é natural que a gente se alegre quando as circunstâncias estão tranquilas e favoráveis nas nossas vidas. É o natural, é o caminho normal que a gente se alegre quando tudo está bem. A alegria que é fruto do Espírito Santo, a gente conversou sobre isso na semana passada, é uma alegria que independe das circunstâncias. E hoje a gente vai falar sobre paz. Para isso eu te convido a abrir a Bíblia novamente, e dessa vez manter a sua Bíblia aberta em João, capítulo 14, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versos 25 a 27. É um trecho escrito por João, mas dito pelo próprio Jesus. As Bíblias mais antigas tinham uma especialidade, eu não sei se você já teve contato com alguma, mas algumas delas traziam as palavras de Jesus em letras vermelhas. Já viram isso? Esse texto é um texto escrito totalmente em letras vermelhas, esse texto que a gente vai ler, porque ele está narrando palavras ditas pelo próprio Jesus. João capítulo 14, esse texto também será projetado, mas se você puder abrir a sua Bíblia ou o aplicativo e manter aberta nesse texto, a gente vai abordá-lo verso por verso, e a gente vai conversar um pouco sobre paz a partir desse texto. João 14, 25. Diz assim: Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida. Nosso pedido nesse momento é que, pelo Teu Espírito Santo, a gente consiga compreender as verdades nesse texto e aplicar essas verdades para que a gente viva essa vida de paz real, plena e perfeita que só o Senhor pode dar. É a nossa oração, que seja assim no nome de Jesus. Amém. Hoje, então, a gente segue a nossa série. Hoje a gente vai falar sobre paz. E falando em hoje, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que você faria se hoje fosse o teu último dia de vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre a morte? É um papo meio estranho a gente começar falando sobre isso,
mas eu queria te lembrar que esse é o caminho natural de todos nós. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele vai dizer, por exemplo, que é melhor você ir numa casa onde há luto do que ir numa casa onde há festa. Porque numa ocasião de festa, normalmente a gente está preocupado ali em aproveitar o momento. Quando nós nos deparamos com o luto, com a perda, com a separação, com a tristeza, com a morte, é natural que a gente pare para refletir um pouco na nossa vida. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que é que você faria? E a gente tem algumas piadas sobre isso, histórias sobre isso, e as respostas elas podem ser as mais variadas possíveis. Pode ser que alguém diga assim, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu aproveitaria para passar o máximo de tempo com a minha família, com os meus amigos, eu faria uma festa, porque a gente está ainda na pandemia, e como é o meu último dia, eu ia fazer aglomeração para ver se eu levava alguém comigo também. Pode ser uma possibilidade quando você pensa no último dia da sua vida. Pode ser que você diga assim, eu preciso pedir perdão a alguém, porque eu não quero partir dessa para melhor, ou dessa para pior, dependendo do seu caso. Eu não quero partir dessa vida trazendo comigo algum tipo de pendência. Então eu queria resolver alguma coisa, eu queria esclarecer algum mal-entendido, alguma coisa que possa ter ficado não muito clara, assim. Eu queria aproveitar esse último dia de vida para esclarecer exatamente isso. É estranho a gente pensar assim, e pode ser que você nunca tenha recebido essa afirmação de que hoje seria o seu último dia de vida, mas se a gente parar para pensar, eu espero que não, mas pode ser que seja de fato o seu último dia de vida. Pode ser que seja de fato o meu último dia de vida. Pode ser, e mesmo que não seja, eu queria que você pensasse que levando alguns anos ainda, ou poucos dias, todos nós estamos caminhando para um fim inevitável, e esse fim é a morte. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele falou um negócio uma vez que eu fiquei pensando, e ele disse que todos nós estamos na fila para morrer, com um papelzinho na mão, mas ninguém sabe o número da senha. Sabe aquelas senhas aleatórias? Quando a gente vai numa praça de alimentação, assim, tem umas que são mais fáceis. Você pega lá a senha 814, está lá no 808, você sabe que tem algumas pessoas na sua frente, e aquilo vai alimentando ali a sua ansiedade, a fome vai aumentando, mas sabe aquelas senhas aleatórias? Isso me mata de raiva. Eu estou confessando aqui um pecado, eu fico irritado com isso, mas semana que vem a gente vai pregar sobre paciência, a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas esse tipo de senha que você pega o 814 e chama lá o 329, e aí daqui a pouco chama o 615. Vocês já viram esse tipo de coisa? É um negócio que dá uma irritação, que eu fico tentando compreender qual a lógica por trás disso. E aí a gente pensa, progressão aritmética, progressão geométrica. Aí eu me lembro que eu não entendo nada disso que eu estudei, teologia. Já não entendo muito do que eu estudei, quanto mais do que eu não estudei. Mas é um negócio que irrita, só que para a morte é assim. Você está com um papelzinho na mão, e a hora que você menos esperar, alguém vai chamar a sua senha. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando nós entendemos que a vida ela está caminhando para o fim, ou ela está diante dos nossos olhos, há uma tendência natural, independente da sua resposta, para a primeira pergunta que eu te fiz, mas a tendência natural quando a vida está diante de nós, quando a morte se aproxima, ou quando nós tomamos a consciência disso, a tendência natural é que a gente não perca tempo com coisas que não são importantes. Quando a gente tem pouco tempo de vida ou para pensar nessa dinâmica, é natural que a gente se dedique somente a coisas que são absolutamente necessárias, importantes e coisas que são relevantes. Esse texto que nós lemos é um texto onde nós percebemos Jesus quando ele está chegando exatamente a esse momento. Ele está prestes a ser preso. E nesse trecho que nós lemos, esse trecho, aliás, faz parte do que os comentaristas bíblicos chamam de discurso de despedida. Jesus se reúne com os seus discípulos e ele começa uma espécie de discurso de despedida. E é óbvio para nós, quando lemos os evangelhos, a gente compreende que Jesus, ele nunca desperdiçou tempo em ocasião alguma, mas aqui ele está caminhando já para o fim da sua vida, para ser preso, para ser crucificado, para ser morto. E aí eu queria que a gente pensasse o que é que Jesus queria que os discípulos soubessem nesse exato momento, antes que ele fosse. Sabe quando você vai viajar e dá algumas instruções
a algumas pessoas para fazer algo durante a tua ausência? Pode ser no trabalho, quando você sai de férias e alguém vai te cobrir no trabalho, e aí você tem alguns dias para passar um pouco do seu serviço, o que precisa fazer, o que é importante, ou quando você vai viajar, que você pede para o seu irmão, para alguém da sua família, vai lá e coloca comida para o cachorro, coloca água para o cachorro, acende a luz quando estiver escurecendo já, para o ladrão pensar que tem alguém em casa, né? A gente tem aquele monte de conselhos que a gente dá, mas é natural que nesses momentos a gente passe somente informações que são absolutamente indispensáveis. Jesus está reunido com seus discípulos prestes a um momento onde ele se ausentaria da presença física deles. A partir daquele momento, ele não estaria mais presente fisicamente com os seus discípulos, então ele os reúne e ele fala exatamente esse trecho que nós acabamos de ler, verso 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Eu ainda estou com vocês, mas daqui a pouco já não estarei mais presente. E aqui tudo isso é esse a qual Jesus se refere. Na verdade, ele está concluindo esse trecho, que é o seu discurso de despedida. Se você pegar o capítulo 13 e o começo do capítulo 14 desse Evangelho de João, você vai perceber Jesus falando coisas interessantes, como quando ele diz algumas vezes que vai para o Pai. Ele diz, por exemplo, para os seus discípulos que ele estava indo preparar um lugar e tudo mais, que eles conhecem o caminho para onde ele ia. E aí Tomé responde dizendo, Senhor, como a gente vai saber o caminho? Nós não sabemos o caminho. E Jesus responde dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse mesmo trecho, ele fala sobre o seu principal mandamento, que é amarmos uns aos outros, texto que, inclusive, nós falamos sobre ele no primeiro domingo dessa série, e agora ele está dizendo o seguinte, todas essas coisas eu estou dizendo enquanto eu ainda estou com vocês. Olha o que ele diz no verso 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte, se apeguem a todas as coisas que eu disse a vocês até esse momento. Está chegando a hora, ela está se aproximando, em que eu não estarei mais presente fisicamente como eu estou hoje. E pode ser que aqueles homens tivessem ficado ansiosos, preocupados, com medo. Eles tinham até então a segurança da presença física de Jesus. Você imagina, aqueles homens caminharam por 3 anos com ele. Em algumas situações faltou comida, mas Jesus estava ali. O que ele fez? Multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. Houve a segunda multiplicação também. Aqueles homens enfrentaram tempestades terríveis, que mesmo alguns sendo pescadores ficaram amedrontados. E Jesus, que estava dormindo no barco, se levanta, acalma a tempestade. Aqueles homens atravessaram uma vez de um lado para o outro, e de repente eles veem alguém andando por cima das águas, e eles não reconhecem, mas quando se aproximam, eles veem que é Jesus, que acalma mais uma vez a tempestade, ou seja, para eles havia uma segurança muito especial, e essa segurança não era outra coisa senão a presença de Jesus no meio deles. Só que Jesus está dizendo, eu estou falando isso porque eu ainda estou com vocês. Não estarei mais de agora para frente. Mas vocês não vão ficar desamparados. Eu estou enviando para vocês agora o Consolador. Eu vou enviar alguém, vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, que são meus discípulos. E o papel do Espírito Santo, segundo o próprio Jesus, é o seguinte, ele ensinará todas as coisas que vocês precisam e ele vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu estou dizendo. A promessa de Jesus aos seus discípulos é essa, não se preocupem, eu estou indo, mas vocês não ficarão sozinhos. Já no fim da sua vida, ele caminha para aqui, a gente vai ver sua morte, sua ressurreição, e antes de ser assunto aos céus, antes de retornar aos céus, ele vai dizer aos discípulos, mais uma vez, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai aos céus, alguns dias depois, numa ocasião que nós conhecemos como dia de Pentecostes,
A igreja está reunida, orando, e de repente o Espírito Santo, ele vem, ele desce, ele se manifesta. Em Atos capítulo 2, a gente lê sobre isso, cumprindo a promessa que fora feita por meio do profeta Joel, séculos antes da vinda de Jesus Cristo. E desde então, se a gente lê o Novo Testamento, a gente compreende que o Espírito Santo, ele habita na vida de todo aquele que professa Cristo como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. O modo pelo qual nós temos a certeza de que Jesus está conosco é por meio da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus habitando em nós. E esse Espírito Santo, quando habita em nós, ele produz fruto. Para que você tenha o Espírito Santo enquanto um cristão, não é necessária outra coisa senão você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem a necessidade de um segundo momento, uma segunda obra, um momento de batismo. Isso não faz muito sentido bíblico, assim como não faz sentido bíblico cantar uma música que diz, por exemplo, o Espírito desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, porque ele nunca mais vai vir como em Pentecostes. Foi um evento único, foi o momento da descida do Espírito Santo, e a partir daquele momento, ele estaria habitando na vida de todo o cristão. Muda a dinâmica. Se você pega o Antigo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo ele vinha para finalidades específicas. Em inúmeros textos você vai ver. O Espírito Santo se apoderou de Sansão e Sansão fez tal coisa. O Espírito Santo veio sobre Davi e ele derrotou um gigante. O Espírito Santo desceu sobre o profeta Ezequiel e ele disse: a mim veio a palavra do Senhor dizendo. No Novo Testamento não. No Novo Testamento, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós. Paulo vai dizer que nós somos como um tesouro em um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro, mas carregamos um tesouro em nós, e esse tesouro não é outra coisa senão a presença do Espírito Santo. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o nosso corpo é, inclusive, templo do Espírito Santo. Mas o que é que o Espírito Santo está fazendo em nós? Ele está produzindo fruto. E que fruto é esse? Nós lemos no texto de Gálatas: amor, alegria, paz, paciência e tantas outras coisas. Hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre paz, e eu acho muito interessante que essa é a ênfase que Jesus dá logo em seguida. Ele está dizendo o seguinte: eu estou dizendo essas coisas enquanto eu ainda estou com vocês, mas não fiquem preocupados, o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai vir em meu nome, vai ensinar a vocês todas as coisas, vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu lhes disse. E agora no verso 27 ele diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que tipo de paz é essa? Aliás, o que é paz? Quando a gente para pensar em alguns termos, a gente vai perceber que nós temos alguns símbolos que são associados a esses termos, e é natural que a gente se lembre automaticamente. Quando eu falo em paz, é provável que você se lembre de balões brancos, bandeiras brancas, passeatas, pombas sendo soltas. Aí você fala assim: para mim isso não faz sentido, paz para mim é outra coisa. O quê? Paz é o cumprimento oficial no dialeto do evangélico brasileiro. Eles não se cumprimentam falando bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente faz quando se encontra? Paz. Paz, é um modo de um crente se cumprimentar e ver se... É quase que um código secreto, aquele negócio de senha contra senha, mas nesse caso é a mesma, né? Paz, e o outro responde paz. E se não responder, você fica com raiva dele, usa texto bíblico fora de contexto para dizer que ele não te devolveu a paz, ele vai viver em trevas, vai para o inferno, enfim, é um modo que a gente usa totalmente errado para se referir a uma palavra tão simples. Pessoas falam em nome da paz. Bandas mundialmente famosas fizeram músicas sobre paz. Os Beatles, por exemplo, U2, Banda Dulos e tantas outras desse nível aí, a gente consegue se lembrar que foram bandas conhecidíssimas. É um desafio andar com o vocalista da Banda Dulos aí pelo centro de Macaé. Depois eu conto para os irmãos é reconhecido o tempo todo, enfim. Mas bandas famosas fizeram músicas sobre paz. Atletas, eu não sei se você se lembra, mas em 99, uma imagem que ficou marcada, o Romário fez um gol e ele levanta a camisa onde tinha escrita uma frase dizendo: sem guerras, paz no mundo. Não vou falar o time que ele defendia na época, porque eu não falo palavras de baixo calão desse lugar aqui, mas é um time vermelho e preto do Rio de Janeiro. Vocês podem imaginar do que eu estou falando.
Políticos, celebridades, gente famosa, grandes oradores sempre enfatizam a importância da paz. Nos nossos dias, inclusive, as pessoas não falam somente em paz no sentido global, mas é muito comum a gente ouvir uma expressão que é a nossa paz interior. É natural que a gente queira viver em paz. Só que a paz que nós experimentamos naturalmente é uma paz que é resultado das consequências estarem favoráveis. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu deixo a minha paz com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Que tipo de paz é essa? A primeira coisa que a gente pode concluir é que essa paz é uma paz que é fruto do Espírito. Essa paz, é importante a gente salientar isso, ela é uma consequência direta da ação do Espírito Santo em nós. Jesus não está falando de modo aleatório sobre a paz. Se você pegar os 3 versos que a gente leu, ele vai dizer: eu estou falando essas coisas enquanto eu ainda estou com vocês, o Espírito Santo virá sobre vocês, esse Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas que vocês precisam, esse Espírito Santo que vem em meu nome vai lembrar vocês de todas as coisas que eu tenho ensinado. Eu deixo a paz a vocês. É uma consequência direta. Não é a paz no sentido aleatório, ele está falando de uma paz que é resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem não é amável, falamos sobre a alegria que é presente ainda que as circunstâncias sejam adversas, falamos sobre isso e hoje sobre a paz é a mesma lógica. A paz que é fruto do Espírito Santo, ela não depende de uma série de variáveis para que ela aconteça. Essa paz não tem necessariamente a ver com a ausência de conflito, mas em muitas vezes ela vai coexistir com conflitos e problemas. Aí pode ser que você diga: para mim não faz muito sentido, paz é paz. E aí eu quero te convidar a refletir no segundo ponto, porque nesse segundo ponto a gente percebe que essa paz, além de ser fruto do Espírito, ela é uma paz diferente do mundo. É Jesus quem faz questão de enfatizar que a paz que ele está ofertando é uma paz diferente da paz dada e concebida pelo mundo, é uma paz totalmente diferente. Eu dou a minha paz para vocês, mas eu não faço isso do mesmo modo que o mundo faz. E a palavra mundo aqui, ela tem a expressão que vai ter a ver com naturalidade. Não é a paz normal, não é a paz natural, não é um nós contra eles, igual a gente costuma fazer, a gente que eu falo, os crentes de um modo geral, né? Música cristã, música do mundo, tal coisa do mundo. Não, a gente não está falando disso. Esse mundo, Jesus está se referindo à paz natural que a gente experimenta no mundo, na vida, no dia a dia. É normal que a paz que a gente experimente nessas ocasiões seja resultado de uma série de variáveis que estão contribuindo para o nosso bem-estar e por conta disso a gente se sente em paz. Quantas vezes a gente não está bem e acontece uma simples notícia ou qualquer coisa no dia a dia e a gente fala assim: pronto, um negócio como esse vai ser capaz de tirar a minha paz. A paz normal, natural que acontece no mundo é exatamente essa. Tudo está bem, não há conflito, não há guerra, mas isso não necessariamente tem a ver com paz. A paz que Jesus oferece é uma paz diferente, porque essa paz que a gente experimenta no mundo pode ser que seja simplesmente uma espécie de omissão. Tem uma frase aí que muita gente diz, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Já ouviu isso? A lógica, é óbvio que tem algum sentido, mas a lógica talvez por trás disso é pensar assim: abro mão das minhas opiniões, não vou dizer o que eu penso, porque eu quero viver bem, viver feliz. Isso pode fazer algum sentido para coisas que são secundárias, irrelevantes, mas há coisas em que nós necessariamente precisamos nos posicionar. Eu prefiro ficar com Lutero, que diz: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Porque uma paz que não coexiste com a verdade, ela não é paz,
ela é omissão. Nesse contexto, inclusive, é interessante a gente pensar que Jesus está falando aos seus discípulos, e na época, o contexto histórico do que está acontecendo aqui, é que havia um império que era um império dominante, que era exatamente o Império Romano. Nesse contexto, havia uma expressão que nós ouvimos do nosso professor de História, que é uma expressão chamada Pax Romana. Não sei se você já ouviu isso, mas a tradução é simplesmente paz romana. Ou seja, eles viviam numa época em que não havia conflitos, não havia guerras, não havia nações subjugando ou perseguindo outras nações. Havia, em certo sentido, essa paz, mas essa paz tinha sido conquistada pelo império. Essa paz era uma paz que o império tinha dominado as outras nações e não te permitia viver se você discordasse do império em qualquer situação. Em nome dessa suposta paz, havia uma carga tributária altíssima. Tanto que, se você olhar o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, você vai ver que os publicanos, os cobradores de impostos, eram vistos, muito mal vistos pelo povo de Deus, pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel, porque eles eram pessoas que faziam parte do povo, mas trabalhavam para o império, explorando o próprio povo, recolhendo impostos e recolhendo, normalmente, muitas vezes mais do imposto que era devido. Em nome da paz, as pessoas eram subjugadas, em nome da paz, as pessoas eram oprimidas. Jesus está falando para esses homens que a paz, do modo como eles conheciam no mundo, era uma paz, uma suposta paz em nome da opressão e do domínio político. E ele está dizendo agora para os seus seguidores o seguinte: a paz que eu dou é uma paz diferente. A paz que eu dou não é uma paz que vocês experimentam no mundo, porque uma paz que tem a ver com você se submeter cegamente a qualquer imposição, seja ela do império, seja ela religiosa, ou qualquer outro tipo de dominação, isso não tem a ver com paz. Talvez ninguém expresse essa ideia tão bem nos nossos dias quanto uma música do Rapa, que fala que paz sem voz não é paz, é medo. E continuando essa música, ele vai dizer que esse é o tipo de paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. A paz do mundo, tal qual os discípulos conheciam aqui, era uma ausência de conflitos, mas era um calar de vozes contrárias também. Jesus está dizendo: eu vou deixar com vocês a minha paz. E isso tanto não tem a ver com a ausência de conflito, que ele está no seu discurso de despedida. Quando ele acaba esse discurso, eles celebram a última ceia, e quando celebram a última ceia, o que acontece depois? Eles são submetidos a uma situação de conflito. Ele é preso, ele é torturado, ele é crucificado, ele é morto, mas ainda assim, no fim da sua vida, ele se reúne com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os seus amigos mais próximos, e ele diz: eu deixo com vocês a minha paz. A paz de Jesus não é essa paz zen que a gente talvez espere por aí, esse movimento bonito, essa paz de cemitério, porque poucos lugares representam tão bem o conceito moderno de paz quanto um cemitério. Tem cemitério tão bonito por aí, já teve a oportunidade de ir num cemitério assim mais bonito, bem cuidado, aqueles que você vai e dá uma vontadezinha lá no fundo até de morrer, de tão legal que é o lugar. Você sai de lá pensando assim: poxa, se eu morrer, eu quero viver, não viver, né? Se eu morrer, eu quero ficar por aqui o resto dos dias também não. Eu quero ficar por aqui até apodrecer. Pronto, deixei feio o negócio aqui. Uns lugares bonitos, assim, um cenário legal, sabe? Um gramado verde, bem cuidado, assim, uma coisa linda. Aqueles túmulos, assim, aquelas pedrinhas do mesmo tamanho, da mesma altura, assim, um negócio bonito de ver, a gente vê mais em filme. E ali existe silêncio, respeito, reverência, paz, mas não tem vida. A paz que Jesus oferece é uma paz que se manifesta na vida. Dizer que nós teremos essa paz como fruto do Espírito Santo não é prometer uma vida ausente de conflitos. Jesus está caminhando para o fim da sua vida e Ele está dizendo: eu dou a vocês a minha paz.
tipo de paz é essa? É uma paz que é fruto do Espírito, é uma paz diferente do mundo, e é também uma paz que muda o nosso interior. Normalmente a concepção de paz que nós temos está relacionada a elementos externos. Não ter guerras no mundo, não ter polarização política sufocante que a gente experimenta hoje. Ou quando nós falamos da paz interior, alguns veem isso como uma espécie de entidade própria. Uma paz que é um fim em si mesma, algo que nós temos que buscar como finalidade última da nossa existência. Jesus está dizendo para os seus discípulos que Ele está dando uma paz, mas essa paz não é um ente próprio. Essa paz ela tem uma origem, uma raiz, e essa origem está nele. Ele está dizendo, não simplesmente eu deixo com vocês uma paz que é diferente, não, ele está dizendo eu deixo a minha paz. A paz que vem de mim, que brota de mim, que flui de mim mesmo, eu estou oferecendo a vocês. Uma paz que é fruto da ação desse Espírito Santo. Uma paz que transforma as coisas que estão ao redor, mas ela surge também a partir de dentro. Não tem a ver com o que as circunstâncias ao nosso redor dizem, tem a ver com a nossa resposta às circunstâncias. Tem a ver com o modo como nós enxergamos todas as coisas. Porque a conclusão desse versículo, Jesus está dizendo, eu deixo a minha paz com vocês, não a dou como o mundo a dá, eu dou essa paz como eu mesmo a dou. E ele conclui dizendo, não se perturbe o coração, nem tenham medo. Os discípulos provavelmente estavam perturbados e com medo. A figura da presença física de Jesus entre eles, que trazia tanta segurança, eles não teriam mais. Jesus diz que enviaria o Espírito Santo. Para nós hoje é simples. A gente conhece a história. A gente sabe que o Espírito Santo veio sobre o povo que estava orando. A gente sabe que o Espírito Santo está disponível para nós hoje enquanto cristãos, habitando em nós, mas para eles era algo totalmente novo. Jesus está dizendo, experimentem essa paz, não se perturbe o coração, nem tenham medo. Somente essa paz é capaz de fazer com que a gente não se perturbe, mesmo quando as circunstâncias querem nos perturbar. Somente essa paz nos ajuda a não termos medo quando o cenário tenta nos amedrontar. Os discípulos que o ouviam nesse momento estavam prestes a presenciar as cenas finais da sua vida. Um momento terrível, desesperador se aproximava, mas Jesus está dizendo para eles, não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo, eu estou dando para vocês a minha paz, uma paz que é diferente da paz do mundo. É difícil entender isso. É muito mais difícil experimentar esse tipo de paz, e é impossível produzir essa paz pelos nossos próprios esforços, porque nós naturalmente perdemos a paz quando as coisas vão mal. Ficamos ansiosos, sim, preocupados, sim, com medo, sim. Não tem nada errado em sentir nenhum desses sentimentos. Nós fizemos uma série aqui sobre emoções. A gente falou que a questão não é experimentar isso, é ser dominado por essas coisas. E só tem uma coisa que nos protege de sermos dominados por tantos sentimentos complicados. É a paz de Deus. É a paz que o Espírito Santo produz naqueles que são dele. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ele está concluindo o trecho que nós lemos semana passada, a gente pregou sobre Filipenses 4:4, quando ele falou sobre a alegria, e aí no verso 6 ele chega e ele diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que é que guarda nossos corações e mentes e nos capacita a não andarmos ansiosos, mesmo quando as circunstâncias querem nos levar a isso? É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Paulo está escrevendo aos Filipenses, Jesus está dizendo aos seus discípulos, e nós somos convidados a pensar sobre isso hoje. Não tenha medo, não fique ansioso,
não se perturbe o coração de vocês. Existe uma paz que vocês não conseguem entender mesmo, ela excede o entendimento. O que vocês têm que fazer? Se relacionem com Deus por meio da oração, é o que Paulo está dizendo, em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus as suas ações de graças, as suas súplicas, e então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Todas as esferas da vida, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós sentimos serão abraçadas por essa paz que está além da nossa capacidade de compreensão. E eu acho bem interessante que ainda nesse texto de Filipenses capítulo 4, ele segue nos versos 8 e 9, a gente leu 6 e 7, mas olha o que ele diz no 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Às vezes a gente perde a paz porque a gente ocupa tempo demais pensando em coisas que não são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama e que haja algum louvor ou alguma virtude. Com o que é que você tem ocupado a sua mente? Paulo segue dizendo, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Essa mensagem que eu preguei para vocês, essa vida que eu vivi junto com vocês, ponham isso em prática. O Evangelho ele só faz sentido quando ele deixa de ser uma mensagem abstrata, um conceito filosófico, quando ele é encarnado na vida. O Evangelho faz sentido quando ele é posto em prática. É muito interessante que Paulo está dizendo que já não há dúvidas mais de que essa paz é resultado do Espírito Santo. E ele que fala que a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês, o que ele faz? Concluindo o verso 9, ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, é fundamental a gente entender que para nós que professamos Cristo como Senhor, que cremos no Evangelho e vivemos a partir dele, há uma promessa para nós, e essa promessa é que nós teríamos os corações e mentes guardados pela paz de Deus, mas há uma promessa também de que o Deus da paz estaria conosco para sempre. Isso deveria encher o nosso coração de alegria e de gratidão, porque não é somente a paz de Deus que está sobre nós, mas o próprio Deus da paz, Ele não nos abandona, Ele habita em nós por meio do Seu Espírito Santo. O Deus da paz está conosco. Isso deve ser muito enfatizado, porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente dá ainda mais valor a isso. Porque a gente se lembra que o nosso estado original não era um estado de paz, é um estado de inimizade em relação a Deus. Inimigos de Deus, separados de Deus, isolados dele por causa do nosso pecado. Todos nós somos pecadores, Paulo vai dizer aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão e Eva, nossos primeiros pais, que foram criados em um estado de comunhão perfeita com Deus, mas decidiram desobedecer. Esse pecado deles, porque eles nos representavam e nos continham, esse pecado deles afeta a toda a humanidade, de modo que todos nós nascemos inimigos de Deus, e pior, não havia nada que pudéssemos fazer para restabelecer essa relação, para restabelecer essa paz. A grande notícia do Evangelho é que, diante dessa nossa impossibilidade, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, que vive uma vida perfeita, atende às exigências da lei de Deus, morre em nosso lugar, assumindo a nossa condenação, ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito, que nós somos aceitos por Deus mediante a fé nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que baseia todo o nosso entendimento sobre qualquer assunto. Mas o que é que isso significa na prática e no que diz respeito à paz? É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, no primeiro verso, quando ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificados é um termo jurídico que ele emprega aqui para dizer que nós, embora não sejamos justos por nós mesmos, nós fomos declarados justos diante de Deus. Ser justificado não tem a ver com você produzir a justiça própria, mas tem a ver com você ser declarado inocente, embora você seja culpado. Mas como isso é possível? E ele vai dizer, justificados pela fé.
se cremos que o que Jesus fez na cruz é suficiente para restabelecer a nossa relação de paz com Deus, e vivemos a partir dessa compreensão, se cremos em Jesus, somos justificados pela fé. Qual é a consequência imediata disso? E ele continua ainda no verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, éramos inimigos de Deus e agora temos paz com Deus. Por que é fundamental a gente entender isso? A gente passou o tempo todo refletindo sobre essa paz de Deus, que é experimental. Nós conseguimos sentir, experimentar essa paz de Deus que excede todo entendimento. Só que essa paz de Deus, ela só é possível para aqueles que têm paz com Deus. E essa paz com Deus, ela é relacional. Havia uma relação perfeita, foi quebrada por causa do pecado, e agora essa relação é restituída pelo Evangelho. Se cremos em Cristo, somos declarados justos. Se somos declarados justos, agora nós temos paz com Deus por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Conseguem compreender a diferença? A paz de Deus que nós experimentamos é resultado da paz com Deus que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu era inimigo, eu tenho paz com Deus. Em Jesus eu fui perdoado. O meu problema que eu tinha com Deus por causa do pecado foi totalmente resolvido. As pazes agora foram feitas. E como consequência disso, Ele me dá o Seu Espírito Santo, que produz essa paz em mim, que eu consigo experimentar. Somente o Evangelho nos faz compreender que é possível termos paz com Deus. E somente tendo paz com Deus, nós experimentamos essa paz que vem dEle. É a isso que o profeta Isaías se referia quando profetizou séculos antes da morte de Jesus, quando ele diz no capítulo 53, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Paz com Deus gera em nós paz de Deus. E tudo isso é consequência do que Jesus fez por nós, da mensagem do Evangelho. Portanto, paz para nós não é um conceito vago ou abstrato. Paz para nós é uma pessoa. É uma música da banda Resgate, que é uma das minhas preferidas, e ele fala o seguinte no refrão, de modo bem simples: o nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. É muito simples, mas a paz para nós é essa relação com Deus que foi refeita e que nos leva a experimentarmos uma vida plena, independente das circunstâncias. Paz para nós é a pessoa do Filho de Deus que se dá como sacrifício, nos dando paz com Deus e nos dando paz de Deus para que a gente viva uma vida diferente. Se a gente compreende isso, lembra que eu falei dos símbolos lá no começo? Quando a gente compreende o Evangelho, se a gente pensa em paz, a gente vai pensar menos em bandeira branca, e a gente vai se lembrar mais de uma cruz erguida, porque por meio dela foi conquistada a paz com Deus, e por meio dela nós vivemos essa vida diferente ainda hoje. A minha oração é para que você que experimentou essa paz com Deus, você que crê no Evangelho, que professa Cristo como Senhor, você tenha os seus corações e mentes guardados todos os dias pela paz de Deus que excede o entendimento, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. E se você ainda não teve essa oportunidade e esse privilégio, hoje é um bom dia para isso. Você ouviu a mensagem do Evangelho, que você compreenda, que o Espírito Santo abra o seu coração para responder a essa mensagem com fé, e que você diga: eu tenho andado inimigo de Deus por toda a minha vida, mas hoje eu quero ter paz com Ele, e tendo paz com Ele, eu passarei a viver essa vida de paz, uma paz que só vem dEle, uma paz que é além de qualquer coisa.